Olá meninas, graça e paz, tudo bem com vocês? Pastor Érica aqui falando. Que alegria de estar aqui com vocês mais uma vez nessa semana para compartilhar uma porção da parte do Senhor ao coração de cada uma de vocês. Eu agradeço a Deus por fazer parte da sua caminhada nesses devocionais. Eu tenho certeza que eles têm sido pontuais, né? Que têm vindo assim maná do céu para a vida de vocês. E que cada uma de nós estamos fluindo na unção que Deus tem para as nossas vidas. Mas eu tenho uma pergunta, não tenho uma pergunta, eu vou responder ao tema dessa semana com uma pergunta. Por que você acha que muitas mulheres acabam querendo fluir na porção e na unção da vida de outras mulheres? Por que você acha? Sabe, meninas, eu tenho uma resposta que o Senhor ministrou ao meu coração e eu gostaria de compartilhar com vocês. Muitas vezes nós queremos fluir na porção e na unção de outras mulheres porque nós acreditamos que a unção é uma autopromoção. Infelizmente, nós estamos vivendo num tempo em que nós estamos elitizando os dons de Deus. Sabe, hoje em dia, quando nós falamos sobre dons de Deus, sobre unção, nós inconscientemente pensamos em autopromoção. Hoje, meninas, no século XXI, ter um dom é se autopromover. E os dons espirituais não se destinam à autopromoção. Eles são concedidos por Deus à igreja para que não para que um seja maior ou melhor do que o outro, mas Deus entregou visando a edificação dos santos, a divulgação sobrenatural do poder de Deus. Então, o que as pessoas acreditam que quanto maior é a minha unção, quão mais importante é o dom que eu tenho, mais portas se abrirão, mais lugares eu terei acesso, oportunidades. E evangelho não é a respeito de oportunidades. Dons, fluir numa unção, não é a respeito de oportunidades. É a respeito de se levar o evangelho do Senhor a outras pessoas. Então, qual é a mentalidade? Hoje nós acreditamos que dom é sinal de superioridade espiritual. Infelizmente, muitas pessoas creem erroneamente que pessoas, mulheres que são agraciadas com porções específicas da parte de Deus, com dons específicos da parte do Senhor, são mais espirituais do que outros. E, todavia, os dons do Espírito Santo, eles são concedidos pela graça de Deus. Por ser resultado da graça divina, não recebemos dons por méritos próprios, mas pela bondade e misericórdia de Deus sobre nós. Então, a mensagem de Jesus, ela precisa ressoar em nossa consciência e nos convencer de uma vez por todas de que os dons que Deus tem nos dado não são garantias de espiritualidade genuína, né? Se você lê Mateus capítulo 7, verso 22 e 23, o que diz na palavra, né? Que naquele dia muitos me dirão, Senhor, Senhor, não profetizei no seu nome? Em teu nome eu não expulsei demônio? Em teu nome nós não fizemos grandes maravilhas? E o que a Bíblia diz? Que o Senhor vai virar para essas pessoas e dizer assim, olha, eu nunca vos conheci. Apartam-te de mim, vós que praticais a iniquidade. Então a gente precisa entender, meninas, que não é porque umas mulheres estão fluindo em dons que elas têm uma superioridade espiritual. Não, isso não é garantia. Então a gente precisa prestar atenção que os nossos dons, a unção que Deus tem nas nossas vidas é para edificar a nós mesmas e aos outros. Porque é interessante, porque o apóstolo Paulo ele disse isso em 1 Coríntios capítulo 14, verso 4. O que ele disse, meninas? Aquele que fala línguas estranhas edifica a si mesmo. Então, às vezes a gente chega nos cultos, né? E que a gente vê, às vezes, mulheres falando em línguas daquele jeito, assim, de uma forma para que todas as pessoas ouçam. Ou, às vezes, a gente vai cantar, né? Meninas, eu vou ser sincera para vocês, eu já participei de congresso de mulheres que 10 tiveram oportunidade de estar louvando. Meninas do céu, parecia que elas estavam competindo entre si, que quanto maior fosse o glória da igreja, maior as pessoas estavam recebendo. E eu sempre digo, jamais meça a unção de uma pessoa pelo barulho da igreja.
Vou repetir, jamais meça a unção de uma pessoa pelo barulho da igreja, porque não é a respeito daquilo que nós fazemos para Deus, é a respeito do alcance, a quem Deus quer alcançar. Alguns profetas da Bíblia, alguns não, a maioria dos profetas da palavra de Deus, você não via um povo eufórico, né, glorificando, e isso quer dizer que eles tinham unção. Pelo contrário, teve profetas que entregaram palavra de Deus, como Miqueias, e que ele levou um soco do rei na boca por causa da palavra que ele levou. Então a gente precisa parar de romantizar essa questão de querer unção, de querer dom, de querer algo específico, porque nós estamos vendo na vida da outra a questão fluir, a questão de crescer, a questão de se promover, a questão de ter oportunidades, de ter portas abertas, porque evangelho não é a respeito disso. Se o dom que eu tenho alcançou uma vida, uma pessoa, eu cumpri o propósito de Deus na minha vida. Então nós precisamos ter essa consciência, entendeu? A gente precisa andar nessa maturidade. Isso é maturidade cristã. Então, meninas, nós precisamos entender como Deus quer nos usar, o que eu preciso para Deus me usar e a maneira que eu preciso me posicionar. Né? Deus, ele quer nos usar nos lugares mais improváveis. Às vezes estamos esperando oportunidades de homens, né? De liderança, estamos esperando altares, estamos esperando ser vistos, quando Deus quer nos usar num simples ambiente de trabalho ou dentro da nossa casa ou com os nossos vizinhos. Menina, se preocupe em cumprir a vontade de Deus através daquilo que ele tem te dado. Talvez você está buscando algo do Senhor, cantar, dançar, pregar, porque você está vendo dar certo na vida da outra, mas esquece de preocupar com aquilo que Deus tem para a sua vida. Então, meninas, olha, qual que é a nossa missão? Pense assim, qual é a missão da Igreja de Jesus Cristo na Terra? Proclamar o Evangelho em um mundo hostil, as verdades de Cristo e descrentes, aqueles que são descrentes de Deus. Nós seremos as proclamadoras da esperança, seja num grande auditório, seja para milhares de pessoas, como também seja para pequenas. Eu não me esqueço de uma frase muito preciosa que eu e meu esposo ouvimos do pastor Abílio Santana, um pregador bem renomado lá de 20 anos atrás. E ele disse assim, pastor, quer dizer, na época nós nem éramos pastores ainda. Ele falou assim, meu filho, existem pescadores de peixes grandes e existem pescadores de peixes pequenos. A gente precisa pescar. Então eu guardei aquela palavra para o meu coração, porque nós somos proclamadoras da esperança. Não importa o lugar, não importa as oportunidades, nós somos. Em tempos de crise, eu e você, que somos a igreja, precisamos estar totalmente munidas dos dons espirituais para oferecer essa esperança. Então busque sim, busque os dons espirituais, busque aprender mais de Deus, em receber mais de Deus, mas flua dentro daquilo que Deus está te dando, entendeu? Por isso que nós como igreja, nós como mulheres de Deus, nós precisamos ter a consciência que estamos diante de uma sublime tarefa e nós precisamos desse poder divino. Mas os dons não são para nos elitizar, tá? Elitizar. Não são. Os dons, a unção que cada uma de nós carregamos, não é para dizer quem é maior e melhor no reino de Deus. Nós somos iguais, cumprindo propósitos diferentes, porque Deus conhece a nossa estrutura. Talvez você está querendo uma posição que você não daria conta de sustentar. Eu, por exemplo, eu sou esposa de pastor. E às vezes eu vejo tantas mulheres, meu sonho era casar com um pastor. Ô menina, você tem estrutura para isso? Você tem estrutura de muitas vezes você ir dormir, não ter hora, não saber que horas que o seu marido vai deitar com você? Você está preparada às vezes no dia do seu aniversário de casamento? Vai surgir algum culto importante, alguma coisa e tu vai ter que ir. Você está preparada para viver certas pressões? De madrugada seu telefone tocar e você ter que atender? De ser talvez uma igreja grande, porte médio e as cobranças que tem os filhos dos pastores, meninas? Se vocês imaginassem as cobranças que as minhas filhas têm, porque a família do pastor parece assim, essa que não pode errar. Então, às vezes, sabe, a gente está buscando lugares, a gente está desejando posições
E às vezes a gente olha, a gente se acha pequenininha, né? E vê uma pastora de uma igreja gigante e fala assim, Deus ama ela e quis dar para ela e não deu para mim. Talvez tu não suportaria um dia na função dessa mulher. Então Deus dá a cada um de nós a estrutura que nós temos e conseguimos. Isso é tão normal, tão simples, é só você olhar as grandes pessoas que a gente convive, grandes mulheres de Deus. Às vezes tá ali uma pregação nossa na internet, a pessoa pega uma frase, corta os contextos e fala que você está pregando heresia, e você sabe como que a internet é, terra de ninguém, o negócio viraliza, até você conseguir se explicar. Meninas, então eu acredito que a gente precisa buscar a Deus e aquilo que Ele nos der, fluir com todo o nosso amor e carinho naquela posição que o Senhor nos deu. Então, guarde essa palavra no seu coração, que eu acredito que pode ser libertadora para muitas mulheres que estão me ouvindo aqui hoje, que estão cansadas, que estão precisando de renovo, que estão estressadas, desanimadas, porque estão fadigando, correndo atrás de algo, porque elas acham que precisam alcançar aquilo, porque elas estão vendo, porque elas estão sendo estimuladas, quando Deus está falando, filha, calma, quieta-te, é aqui que eu quero te usar. É dessa sua maneira, é nesse pequeno grupo. E eu espero que essa palavra venha trazer renovo. Não é a respeito, meninas, do que nós estamos fazendo, a multidão ou o pequeno grupo que estamos alcançando, mas é o propósito de Deus sendo cumprido através daquela porção que o Senhor colocou em nossas vidas. Amém? Talvez era tudo isso que você precisava ouvir. Deus te abençoe e até uma próxima oportunidade.